Continuando então, pessoal, nós finalizamos a nossa primeira videoaula ali falando sobre a diferença entre capacidade de campo e rendimento de campo, certo? Então nós vimos que ocorre muita confusão nessa área de estudos. Então, capacidade de campo, que é o que nós vimos na nossa aula da semana passada, né? É designada então quantidade de trabalho por unidade de tempo que as máquinas são capazes de realizar. É uma espécie de avaliação de intensidade de trabalho e a gente viu que ela pode ser capacidade de campo teórica, efetiva e operacional. Rendimento de campo é então uma relação entre aquelas capacidades de campo que nós vimos anteriormente. Uma relação entre a capacidade de campo teórica, capacidade de campo efetiva e capacidade de campo operacional. É um parâmetro que não tem dimensão definida e ele é expresso em percentual, certo? Só para relembrar. Qual o objetivo do cálculo desse rendimento de campo, pessoal? Já que ele está indicando uma relação entre essas capacidades operacionais. Na verdade, o objetivo principal do cálculo desse rendimento de campo é procurar saber onde estão as perdas de eficiência do meu processo. Se eu perco eficiência antes de fazer a operação, se eu estou perdendo eficiência na operação, certo? As capacidades de campo por si só, a capacidade de campo teórica, a capacidade de campo efetiva e operacional, que nós calculamos na semana passada, sozinhas, elas não dão muita noção de quanto se perde em cada uma das etapas. Por isso a gente precisa fazer uma avaliação então dos rendimentos, certo? É nos rendimentos que nós vamos conseguir detectar aonde está a nossa perda de eficiência na operação. Então, o rendimento de campo, o objetivo principal dele é indicar as perdas por não aproveitamento integral da capacidade operacional das máquinas. Ou seja, quando eu faço uma capacidade de campo teórica, eu considero então a largura da máquina, a velocidade, simplesmente pensando que essa máquina vai trabalhar 100% do tempo com uma velocidade média constante e 100% do tempo com toda a sua largura de trabalho realizando efetivamente a operação. E o que ocorre na prática, nós sabemos que não é isso, né? Então, a gente vai ver o quanto se perde em termos percentuais através da análise do rendimento de campo. Rendimento de campo, então, ele pode ser de dois tipos, certo? Rendimento de campo teórico e rendimento de campo efetivo. Gostaria que vocês observassem, pessoal, a definição aí de rendimento de campo teórico, tá? Rendimento de campo teórico em percentual, olha só, é igual à capacidade de campo efetiva sobre a capacidade de campo teórica vezes 100. Capacidade de campo efetiva, para relembrar, é somente aquela capacidade de campo que leva em conta o conjunto trabalhando dentro do talhão. A capacidade de campo teórica, ela não leva em conta a coleta de tempo nenhum, lembram? Ela leva em conta só a largura da máquina e a velocidade média de trabalho. Certo? Pergunto para vocês, quais perdas esse rendimento indica, pessoal? Olha só o que ele está correlacionando. Ele está jogando o valor do efetivo sobre o teórico vezes 100. Pensem sobre isso aí, pessoal. Isso aí, a capacidade de campo efetiva é uma capacidade de campo que eu obtive com somente o tempo de trabalho, somente aquele tempo do PO que nós calculávamos lá, lembra? A capacidade de campo teórica, eu só estou considerando velocidade e largura. Não estou considerando tempo nenhum para a coleta dela. Então, normalmente esse rendimento de campo teórico ele vai indicar perdas do não aproveitamento integral das dimensões das máquinas, certo? Da largura total das máquinas. E vai indicar também perdas por sobreposição de faixas de trabalho. A gente sabe lá no campo que se eu não uso um sistema de direcionamento automático, se eu fico operando essa máquina de forma manual, aquelas idas e vindas do trator com o implemento, ele acaba sobrepondo algumas faixas, certo? E essa sobreposição, ela gera, de certa forma, um retrabalho, porque eu estou passando duas vezes em cima do mesmo local, certo? Isso vai aparecer no resultado do rendimento de campo teórico.
Bom, e o rendimento de campo efetivo, o que seria? Observe então a fórmula do rendimento de campo efetivo. Rendimento de campo efetivo, em percentual, é a capacidade de campo operacional dividida pela capacidade de campo efetiva vezes 100. Capacidade de campo operacional, a gente obtém aquela através do tempo máquina, lembram que é o tempo total da operação, ou então através daquela tabela da eficiência, né? Largura, velocidade e eficiência dividido por 10. Ou seja, esse aqui, a capacidade de campo operacional, é aquela que mais fiel à realidade da operação agrícola. A capacidade de campo efetiva, ela é somente aquela que a máquina estava no talhão. Quais perdas vocês acham que esse rendimento de campo efetivo aí indica? O que vocês acham que ele traz de resposta ao produtor? Então, ele vai indicar, pessoal, perdas pelos tempos consumidos no preparo, certo? O rendimento de campo efetivo, ele vai considerar toda aquela perda de tempo lá na retirada da máquina do galpão, nas regulagens principais, nos ajustes, no deslocamento da máquina até o talhão de trabalho e também no retorno dessa máquina para o galpão fazer a anotação do trabalho e limpeza e armazenamento, certo? Então, ele vai indicar, digamos, um rendimento de campo total dessa operação, a eficiência total dessa operação. Tranquilo até aí? Então, é importante, é fundamental o estudo do rendimento de campo efetivo, ele sim vai ser o nosso parâmetro primordial aí para o planejamento da atividade rural. Porque é através do rendimento de campo efetivo é que realmente eu vou conseguir ajustar o meu conjunto dentro do meu tempo disponível, certo? A gente vai falar bastante em tempo disponível aí nas próximas aulas, porque nós sabemos que as operações agrícolas elas têm janelas adequadas para acontecerem. Eu tenho um período de tantos dias para preparar o solo, de alguns dias para implantar a cultura, de alguns dias para realizar os tratos culturais, certo? Dentro da agricultura se trabalha com janelas, certo? Janelas de operações. E esses nossos cálculos, isso que a gente vem estudando, ele vai começar agora, nas próximas aulas, a ser aplicado no estudo das operações e no planejamento de máquinas. Então, esse rendimento de campo efetivo e teórico, ele serve para dar um diagnóstico da mecanização para os produtores. Entenderam isso aí? Ele serve para indicar aos produtores aonde que estão as falhas, né? Aonde aprimorar as técnicas, em quais etapas das operações eles estão perdendo mais. Então, ele vai analisar o rendimento de campo efetivo, o rendimento de campo teórico, vai ver, opa, eu estou perdendo mais no preparo da máquina, eu estou gastando muito tempo no deslocamento, nos ajustes da máquina, nos abastecimentos. Eu estou ocupando pouco o meu tempo com um trabalho efetivamente útil. Então, esse estudo do rendimento, ele usa aquela informação das capacidades de campo para ver o quanto que poderia ser extraído das máquinas, certo? Então, ele serve principalmente para isso. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a realizar alguns exercícios, tá? E discutir sobre a aplicação disso aí na prática. Até mais, pessoal.